Olá, amigos da TV Humana, sou Anísia Unten e, como sempre, dentro dessa programação, dentro desse quadro, trato aqui sobre as questões do Antigo Testamento, o que é muito importante para que nós possamos compreender fatos que estão registrados e que lá no passado, hoje, trazem aí algumas informações importantes no momento em que vivemos e provavelmente para o nosso futuro também. No momento estou falando sobre as vozes dos profetas. Já tenho um livro a respeito dos primeiros momentos, desde a Gênesis, e agora estou retratando aqui as curiosidades dentro do livro dos profetas. Hoje eu vou tratar sobre o profeta Jonas. O livro de Jonas é um livro muito peculiar porque ele é muito diferente dos demais profetas. Jonas, ele viveu entre os séculos 9 e 8, mais ou menos nesse período antes da Era Comum. Ele era natural de Gat-Hefer, que ficava na tribo de Zebulon, uma das 12 tribos de Israel, e que, segundo o historiador Flávio Joséfos, ficava muito próximo ao Monte Carmelo, e ali também e o Mar Mediterrâneo. Era uma província marítima, e ele era filho de um profeta também chamado Amitai. Para nós entendermos o contexto do livro do profeta, nós temos que saber também o contexto histórico. Como era a situação política de Israel naquele momento. E a situação política de Israel era muito precária. Israel enfraqueceu-se muito com a divisão do Reino do Sul, Reino do Norte, e também, além dos ataques externos, eles viviam em constantes guerras civis. E a Síria, que estava nesse momento também crescendo, trazendo já uma certa preocupação para as outras potências da época, ela estava de olho em tudo, e principalmente em Israel. Então ela aproveitou-se dessa vulnerabilidade e promoveu uma intervenção militar que visava a anexação de Israel aos territórios da conquista do Império Assírio. Outros profetas também falaram nesse período, por exemplo, o profeta Amós, o profeta Oséias. Eles falavam muito sobre as injustiças sociais daquele tempo. E assim também a política era muito truculenta, era divergente, com os princípios e valores do povo, ou do Deus de Israel, e também a questão do embate, vamos dizer, de uma população de uma única só nação. Enfim, ali existiam vários deuses sendo adorados, o Deus de Israel estava um pouco esquecido. Então, surge então aí o profeta Jonas, que foi encarregado pelo Senhor de Israel para ir até Nínive e anunciar que Nínive cairia. E só para a gente ter uma noção, para nós termos uma noção, Nínive, ela pertencia à primeira região. Como eu já falei nos episódios anteriores, lá atrás, Nínive, ela fazia parte da primeira região que era liderada por Enlil, porque a Terra foi dividida em 4 regiões e os civilizadores do nosso planeta, ou pelo menos da nossa civilização, os colonizadores, desculpem, da nossa civilização, eles dividiram então em 4, e a primeira região era o protótipo
da perfeição. As outras regiões teriam que copiar, né, tudo aquilo que estava acontecendo na primeira região. E assim a primeira região compreendia ali tudo que hoje nós temos do Oriente Médio, né, de Irã, Iraque, enfim. E a segunda região era toda a África, principalmente o Egito, onde era a base dos deuses, né? A terceira região era lá para o lado do Indo, né, chegando até a Índia. E a quarta região era uma região sagrada, onde era guardado ali os veículos espaciais e também armas nucleares. Ali eram guardadas ali nessa região, que uma deusa, a Niursag, ou a Nint, como nós conhecemos mais facilmente, ela era a senhora da montanha que ficava lá guardando. Então aquela região era intocável. Então Nínive ficava ali onde hoje provavelmente não, onde hoje é o sul do Iraque. Bom, há 12 mil anos atrás, ou até um pouco mais, a Terra começa a receber a inteligência humana já modificada para um novo ciclo, né? Então já tinha passado o dilúvio, então tudo estava sendo encaminhado. E os deuses remanescentes, né, de outro mundo que vieram para cá, que orbitava o nosso sistema solar, esse outro mundo, que orbita ainda, não é que orbitava, orbita. Então eles resolveram, como se diz assim, organizar a civilização humana na Terra. Esses que eram, vamos dizer assim, os líderes, eles eram filhos do governante desse planeta, e que é distante. E esse governador, que também foi, vamos dizer assim, tido por eles como o Deus do céu, o Pai do céu. Então eles eram 2 homens e uma mulher. E então foi na mão desses deuses e dos seus filhos, né, que ficou a Terra. E o mais velho também já foi colocado aqui no canal, que o mais velho era Ea, simplesmente assim. E quando ele chega na Terra, ele recebe o nome de Enki, é um epíteto. E o segundo filho era Enlil. Não sei como ele era chamado no seu mundo de origem, mas aqui ele ficou conhecido como Enlil. Muitos chamam Elil. A filha do governante, como eu falei, era Ninti, né? Ti significa terra, né, na Mesopotâmia. Ti é terra, Nin é senhora, então é a senhora da terra. O Niursag, como eu falei, né? E o Senhor, o Pai do céu, então deu a esses 3 a missão de se responsabilizar pela raça já miscigenada com o DNA deles, né, que então era um DNA extraterreno. A sucessão do governo lá desse planeta, que eu vou começar a chamar de X, cabia a Enlil. Mesmo Enki sendo o primogênito, ele não tinha direito à sucessão do governo, porque ele não era filho de um casamento consanguíneo. O casamento tinha que ser entre irmãos do mesmo pai, nunca da mesma mãe. E Enlil, então, ele era o filho de An, ou Anu, com a sua meia-irmã, que deu, então, o direito à sucessão para Enlil. E, então,
essa prática, nós vamos ver que ela vai, de alguma forma, nós vamos encontrar nos escritos do Antigo Testamento, quando nós vamos observar que Sara era meia-irmã de Abraão, porque até ali eles estavam ainda muito dentro dessa cultura. Então, o primogênito, ele tinha que vir através dessa união. Aí tinha o direito à primogenitura. Caso contrário, não. Então, o patriarca Abraão era casado com a sua meia-irmã e depois a gente sabe que ela ficou algum tempo sem conseguir engravidar. E quando ela viu que não engravidava, ela deu a sua, vamos dizer assim, não era concubina, mas era aquela que a representava, a sua dama ali, que fazia toda a representação, porque ela também seria uma matriarca. Só que ela, não tendo filhos, ela pediu então para a sua serva, vamos dizer assim, Agar, a ficar com o marido dela até ela engravidar. E ela engravidou logo e gerou realmente um filho. Porém, isso daí também está já registrado num outro episódio. E então nós percebemos que essa prática, ela vem de fora da terra. E até em alguns países do Oriente Médio, a gente vê que essa prática ainda existe, onde eles buscam casar dentro da sua parentela, né? Então, o casamento entre primos é muito normal, porque eles acreditam ainda mais ou menos nessa tradição que veio de muito longe. Como eu falei, a primeira região ficou sob a égide de Enlil, e serviria como um programa piloto para as demais regiões, excetuando-se, logicamente, a quarta, que era uma região sagrada e ali não haveria população. E aí, então, nós vamos ver que essa primeira região era bem extensa e provavelmente ocupava aí até partes onde hoje é terra da China, da Rússia, enfim. E a segunda região ficou com Enki, né? Todo o continente africano, e o Egito era a sede, e ali estava tudo correndo muito bem, até que, né, a terceira região foi reclamada pela neta de Enlil, que se chama Inanna. Ela também é conhecida como a deusa da guerra, ela é conhecida como a deusa Minerva, Vênus de Milos, enfim. É a mesma deusa em várias outras partes do mundo, mas a deusa é a mesma. Inclusive, nós vamos ver na Bíblia que ela também vai receber o nome de Astarte, né? Tem mais um nome que agora não me ocorre no momento. E então essa era a deusa, na verdade, Inanna, porque ela tinha nascido na terra, era neta de Enlil e ela era da guerra, ela lutava bastante. Então ela tinha lá o seu pássaro, que na verdade era um veículo espacial, e ninguém segurava. Ela reclamou a terceira região porque ela era noiva do seu primo, Dumuzi, que era filho de Enki. Esse Dumuzi até hoje consta no calendário hebraico, né? Então é o mês Tammuz, que é o mesmo deus Dumuzi. Esse deus Dumuzi, que era, vamos dizer assim, sobrinho de Enlil, né? Que estava ali apaixonado, eles eram apaixonados, provavelmente até chegaram a casar, porque houve aprovação dos dois clãs para que o casamento se realizasse. Só que aí surgiu um problema. Enki tinha um filho que era o primogênito e que estava aqui também, que se chamava Marduk, ou se chama Marduk. E esse Marduk, ele viu um grande perigo, por quê?
ele era o primogênito de Enki, que era um deus. E se houver, nesse casamento, né, de Inanna e Dumuzi, nascesse uma criança, um menino, ele teria então a sucessão do poder na Terra. E isso então trouxe uma grande apreensão para Marduk, que se sentiu até meio desestruturado dentro da hierarquia, porque ele visava outras coisas. Ele já tinha lá no seu íntimo uma insatisfação muito grande pelo pai não ser o senhor do comando, o governante total da terra. Afinal de contas, o pai dele foi o primeiro que chegou, era o mais velho, era o primogênito, e ele tinha lá um ranço muito grande com o tio, e o tio também não confiava muito nele, porque ele tinha acessos assim de grandeza, ele queria ser, ele se impunha muito. Enfim, né? Ele conseguiu induzir o irmão através daquele poder que ele é muito natural dele, que é a indução mental, através de um sonho. Ele entra no sonho do irmão e aí ele vai fazendo o irmão sair sonambulando e cair num precipício, enfim, ele morre. E isso então vai trazer grandes consequências, porque a guerra será declarada entre os dois clãs. Ali, a Senhora da Montanha, ela era a pacificadora. Então, quando acontecia aquelas ebulições, né, de briga entre os clãs, que eram clãs familiares, ela vinha e pacificava. Então, ela ficou conhecida como a pacificadora da terra. Tudo estava correndo nesse período relativamente em harmonia, né? Depois do dilúvio, depois, enfim, os problemas de família sempre existem em qualquer lugar, né? Entre 11.000 anos a 7.400 anos antes da nossa era, a extração do ouro ainda era necessária para salvar aquele planeta X, que estava com a sua camada atmosférica prejudicada. E bem no ano de 7.400 antes da nossa era, houve um acontecimento inesperado. O filho de Enlil, o filho mais velho, que também era filho da Senhora da Montanha, de Nint, eles eram irmãos por parte de pai, e eles tiveram um romance, e ela engravidou e nasceu Ninurta. E Ninurta e Marduk, eles não tinham um bom relacionamento. E a partir daí, então, eles começaram a se confrontar. De 7.400 mil antes da nossa era comum para cá, eles começaram a ter um confronto muito grave. E os conflitos foram apenas se agigantando entre então esses dois clãs, né? Sem que Enlil e Enki pudessem pacificar, ou até a própria Nint, não dava. Era só quando a situação estava quase fugindo do controle que ela entrava em cena. Marduk tinha muita raiva do tio e de todos os seus filhos. Achava que seu pai é que deveria estar ali e não o tio, né? Que ele acreditava que deveria ser vamos dizer assim, o grande, né? E ele então começa a ter um problema muito sério e a cada dia isso ficava mais inflamado e ele queria muito o pai dele. Por que o pai dele aceitava aquela situação? Porque ele não aceitava. E o pai então falou, então tá bom, filho, já que você tem essa atitude, eu já estou cansado desses conflitos, porque tinha acontecido muita coisa entre os próprios irmãos do clã de Enki. Então ele falou, então fica com o meu título, Senhor da Terra, e eu vou me dedicar às minhas pesquisas. E a partir daí então a coisa ganhou um outro corpo, né? E aí então
há uma divisão ainda maior, porque os próprios irmãos de Marduk passam para o clã do tio. Então, dois deuses, né? Ningenzida, que era um dos geneticistas, né, que ajudou na aprimoração do nosso DNA, e Nergal, que eram filhos de Enki, então eles passam para o clã de Enlil. E aí nós temos aí um grande, vamos dizer assim, balão, né, que uma hora ou outra estouraria com certeza. Tudo isso eu estou falando, mas e o profeta Jonas, onde fica? Tá, comecei falando que identificando aonde era Nínive, que era a capital da Assíria. E aí, em determinado momento, Marduk, por isso que eu tive que fazer todo esse contexto histórico, Marduk ele sai lá do Egito e ele começa então sorrateiramente a ocupar terras da primeira região. E nessa ocupação ele foi entrando e como ele tinha aquela facilidade da indução mental, ele foi ganhando muitas mentes dos seres da terra, que tinham uma inteligência muito grande, mas tinham uma inexperiência total. Então eles tinham um elevado QI e não tinham visão de vida. Então isso era um perigo muito grande. E tudo estava sendo corrompido. Então o Senhor do Mando começou a passar por um período de esquecimento. E isso trouxe, evidentemente, um grande transtorno. Por quê? Porque, afinal de contas, é ele que vai responder pela elevação moral da humanidade terrestre. E isso deixou muito perturbado. Vamos lá. Ali, onde era a região onde Enlil tinha o seu templo, onde ele foi tudo ocupado por Marduk. Então Marduk vai, derruba o templo onde era Enlil, ou não, né? E constrói o templo dele, que eram chamados zigurates. E isso foi acontecendo e, na verdade, Enlil ele começa a perder força justamente porque a humanidade, de uma forma geral, começou a ser cooptada por Marduk. E nesse jogo, né, ele foi enfraquecendo. E a cidade de Nínive era administrada por um dos filhos de Enlil. E ele também até Ninurta tentou, né, reconquistar aquela região, reconquistar aquele povo, mas o povo estava já bem atrelado vamos dizer assim, às diretrizes de Marduk. E aí, então, o que aconteceu? Lá no ano de 740, por aí, o Senhor de Israel pede para que Jonas saia dali daquela região muito perto ali, né, perto assim, entre aspas, e fosse até Nínive, fazer uma proclamação a respeito de que eles acordassem, porque senão Nínive seria destruída. E aí nós sabemos que houve, né, muitas intercorrências nesse período. O assunto é extremamente, eu digo assim, vibrante, mas é profundo, é cheio de dados. E esse Assur, que era o nome do Deus benevolente, né, que era do clã de Enlil, ele era um dos supremos, né? Alguns dizem que Assur era o próprio Enlil, porque ali também ficava Nippur, aquela região, que era a cidade do deus Enlil, que também era chamado de pai Enlil, né? Então, nós temos aí uma coisa muito interessante, porque Enlil, ele surge em alguns relevos da Mesopotâmia dentro de um disco solar alado, como um homem
de barbas longas, cerradas, todos eles, né, barbas espessa, e a gente pode notar ainda que existe, né, essa característica dos homens daquela região, a barba muito espessa, cabelo muito preto, olhos muito pretos. Então, Enlil ele aparece retratado assim, e sempre empunhando um arco e flecha. Então ele é conhecido como o deus da tempestade, ou também o deus da guerra, por conta do arco e flecha. E no Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 2, também existe ali, quando fala dos 4 cavaleiros, o primeiro cavaleiro que vem montado no cavalo branco, ele tem, vamos dizer assim, a mesma descrição daquilo que é dos relevos onde Enlil é representado. Então, ele fala que vem montado num cavalo branco, né, com o seu arco e flecha. Então, é uma alusão aí a Enlil. E, enfim, eu tenho todo o princípio, né, do desvio do povo da Assíria, quando eles começam a degenerar e começam a entrar dentro do comando de Marduk. Então, é por isso que o profeta Jonas foi mandado para lá. Como eu falei, eu vou ter que fazer em 2 momentos, né, a parte 1 e parte 2, porque é bem interessante. Porque se nós pegarmos o livro do profeta Jonas sem entendermos esse contexto histórico, a gente não entende o que o profeta foi fazer, ou o que ele foi mandado fazer, o porquê. E por que aconteceu tudo muito rapidamente, como nós estaremos vendo na parte 2 desse profeta. Então essa é a parte 1 e aguardem que a parte 2 também promete. Obrigada a todos, assistam a nossa programação da TV Humana, as nossas redes sociais, compartilhem e esparramem para todos, porque a programação está cada vez melhor e tende só a crescer. Então é isso aí. Um beijo a todos, até a próxima.